No meio-dia de um fim de primavera, eu tive um sonho como uma fotografia. Eu vi Jesus Cristo descer à terra. Ele veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para as deitar fora, e rir de modo a ouvir-se de longe. Ele tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de sua segunda pessoa da Trindade. No céu era tudo falso, tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. No céu ele tinha que estar sempre sério e de vez em quando se tornar outra vez homem e subir para a cruz. Estar sempre a morrer com uma coroa toda à roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça e até com um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe como as outras crianças. O seu pai eram duas pessoas. Um velho chamado José, que era carpinteiro. Não era pai dele. E o outro pai, era uma pomba estúpida. A única pomba feia do mundo, porque não era do mundo nem pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher. Era uma mala em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou pregado na cruz que é no céu e serve de modelo às outras. Depois, fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje, ele vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso natural. Ele limpa o nariz no braço direito. Ele chapinha as poças de água. Ele colhe as flores, gosta delas, esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, ele corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas, com aquelas bilhas nas cabeças, levanta-lhes as saias. A mim, ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente tem na mão e olha devagar para elas. Depois, cansado, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu levo-o ao colo para casa. Ele mora comigo na minha casa, a meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. Damos-nos tão bem um com o outro na companhia de tudo que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos, os dois, com um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens. E ele sorri, porque tudo é incrível. Ele ri dos reis e dos que não são reis. E tem pena de ouvir falar das guerras, dos comércios, da violência, dos navios que ficam fumo no ar, dos altos mares. Porque ele sabe que a tudo isto falta aquela verdade que uma flor tem ao florescer e que anda com a luz do sol a variar. Os montes, vales, fazem doer aos olhos os muros caiados. Depois, ele adormece. Eu deito, levo-o ao colo para dentro de casa e deito-o, despindo-o lentamente. E como seguindo um ritual muito limpo e todo materno, até ele estar nu, ele adormece. Ele adormece dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Vira uns de perna para o ar,
põe uns em cima dos outros e bate as palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, mais pequeno, pega-me tu ao colo e leva-me para dentro de tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama e conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar, até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Esta é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se perceba, não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto que os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Laboratório da Imaginação. Com esta introdução, este poema do Fernando Pessoa, Poema do Menino Jesus, declamado pelo ator e diretor teatral Antônio Abunjanra. Hoje nós vamos falar sobre espiritualidade e religiosidade como importante estratégia de resiliência na longevidade. Como que a religiosidade e a espiritualidade ajuda a pessoa idosa no enfrentamento das dificuldades inerentes ao envelhecimento. Quando falamos sobre religiosidade e espiritualidade como uma estratégia de resiliência na longevidade, estamos dizendo que a religiosidade e a espiritualidade são fatores de saúde. Fatores de saúde frente aos estressores inerentes ao processo de envelhecimento. Quais estressores são esses? Por exemplo, a pessoa idosa enfrenta perdas principalmente de amigos próximos. À medida que o indivíduo vai avançando na idade, ele vai percebendo que outras pessoas vão morrendo, aqueles que já são mais velhos do que ele, aqueles que são às vezes mais novos até, amigos, e cada vez mais a pessoa vai ficando sozinha. Então, assim, a solidão é um outro fator de estresse, é um outro fator de mal-estar. A ausência dos filhos, porque os filhos crescem e acabam atendendo às demandas de trabalho e de manutenção, de sustentação da própria vida. O avançar da idade com os seus problemas que são peculiares no corpo, as limitações funcionais. Então, tudo isso são marcas distintivas do envelhecimento. Quando estamos falando de resiliência, o que é resiliência? A resiliência é a capacidade da pessoa em lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão gerada por estressores. Então, quando dizemos que espiritualidade e religiosidade são fatores de saúde, são estratégias de resiliência para o envelhecimento e o envelhecimento saudável, estamos lidando então com um recurso de saúde. Vamos então ver o que é religiosidade e o que é espiritualidade e como que essas dimensões elas são importantes na vida da pessoa idosa. Vamos lá! A portaria número 2528, de 19 de outubro de 2006, aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Entre as inúmeras estratégias de saúde e orientações de cuidado à pessoa idosa,
está a orientação que se refere à prática de cuidados às pessoas idosas. Estas práticas de cuidados exigem abordagem global, interdisciplinar e multidimensional, que leva em conta a grande interação entre os fatores físicos, psicológicos e sociais que influenciam a saúde dos idosos e a importância do ambiente no qual o idoso está inserido. Quando pensamos a religiosidade e a espiritualidade como fator de saúde, estamos tratando tanto a espiritualidade quanto a religiosidade na sua dimensão sociocultural, que faz parte da rede de significados criado pelo homem para dar sentido à vida e à morte. Então, a espiritualidade e a religiosidade fazem parte dessa dimensão sociocultural que traz sentido à vida e à morte. E quando ela é vista como fator de saúde, ela é considerada como uma estratégia para que o idoso possa se ver e se sentir inserido no seu mundo de significados. Esse mundo em que ele significa a vida e a morte a partir de uma dimensão sociocultural. Então, dita estas palavras mais teóricas, vamos ao conceito de religiosidade e espiritualidade. O que é religiosidade? Religiosidade, ou religião, vem do latim religio e significa religar o homem ao sobrenatural, como garantia de salvação, baseada num conjunto de técnicas, credos, dogmas e ritos instituídos por instituições que professam suas religiões, como judaísmo, cristianismo, islamismo e outras. Quando falamos de religiosidade, estamos falando de uma tradição institucionalizada de práticas de fé. Ou seja, quando você pratica a sua religiosidade, você vai ao templo, vai à mesquita, vai à sinagoga, assiste os ritos e participa de maneira ativa desses ritos. Ou então, quando você recebe o padre, o rabino ou o líder religioso de outra denominação, de outra vertente religiosa que você professar, recebe em sua casa, quando você o recebe, por exemplo, na instituição de longa permanência em que você reside. Quando esse religioso ele vem visitá-lo ou visitá-la e interage com você e pratica com você algum rito, isto é um exercício de religiosidade. E isso é considerado um fator de saúde para a pessoa idosa. Já quando falamos de espiritualidade, estamos dando um sentido mais abrangente àquilo que representa a religião no aspecto interno. Trata sobre sentido, cuidado, liberdade, amizade, fraternidade, hospitalidade, comunhão, qualidade de vida, felicidade. Ou seja, a espiritualidade é uma prática ou é uma condição de fé mais abrangente. Fé na vida. Suas dimensões de conectividade são o transcendente, os outros e a natureza. Pensando em pontos comuns entre espiritualidade e religiosidade, nós vemos a questão do transcendente, tanto
praticar uma espiritualidade quanto praticar uma religiosidade, se tem o transcendente, o ser transcendente. Alguns chamam Deus, outros chamam Alá, outros chamam orixás, e cada um dá um nome de acordo com a sua vertente religiosa. Mas enfim, a espiritualidade ela é abrangente e ela traz aí uma realidade de conectividade com o transcendente, com os outros, com as outras pessoas e com a natureza. A espiritualidade é uma vertente contemporânea daquilo que se pensou e se praticou tradicionalmente como religião. Portanto, religiosidade e espiritualidade, ao invés de considerarmos como excludentes e contraditórias, elas são partes semelhantes de uma realidade maior. Então, religiosidade e espiritualidade são consideradas como uma dimensão sociocultural que faz parte da rede de significados criada pelo homem para dar sentido à vida e à morte, exercendo influência significativa no cuidado da pessoa, que vem sendo construído ao longo dos tempos. Então, nós vamos usar 2 artigos para falar sobre a importância da religiosidade e da espiritualidade na saúde das pessoas idosas. O primeiro artigo, ele tem o título seguinte: Religiosidade e espiritualidade nas estratégias de resiliência do idoso longevo no cotidiano. Esse artigo ele é fruto de uma pesquisa com 14 pessoas idosas com idade superior a 80 anos, pessoas entre 80 a 104 anos. Essa pesquisa foi feita na Unidade de Saúde da Família da cidade de Jequié, no estado da Bahia. 85% das pessoas pesquisadas eram mulheres, e mulheres viúvas ou divorciadas. Esse tipo de pesquisa mostra uma coerência da longevidade muito característica entre as mulheres. As mulheres, elas envelhecem mais do que os homens. Os homens, eles morrem mais cedo. E é parte de uma tese de doutoramento, no programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal da Bahia. Já o segundo artigo tem o título Vivência da espiritualidade por idosos institucionalizados. É uma pesquisa que fez parte do programa de pós-graduação em envelhecimento humano da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Os pesquisadores entrevistaram 8 pessoas idosas que vivem em instituição de longa permanência nesse estado. Então, durante essa apresentação, nós vamos ler os relatos desses idosos entrevistados, e para ter uma coerência em termos de apresentação, eu dividi a nossa fala em 3 partes, tratando a religiosidade e a espiritualidade como estratégia de resiliência para a pessoa idosa frente às dificuldades e às limitações do próprio envelhecimento. Então, assim, primeiramente, a religiosidade e a espiritualidade é uma fonte de encorajamento para a vida. Em segundo lugar, é uma fonte de renovação, de plenitude e de felicidade. E em terceiro lugar, é uma fonte de sentido de continuidade. Então vamos trabalhar estes 3 aspectos. Vamos ao primeiro, a religiosidade e espiritualidade como fonte de encorajamento para a vida. Vamos ver o que esses idosos falaram a respeito da religiosidade e da espiritualidade como fonte de encorajamento para a vida. Referindo-se à reza utilizando o terço, uma senhora de 80 anos disse o seguinte:
Tem vez que choro muito quando me vejo dentro de casa sozinha, triste, porque minha vida era muito alegre. Eu passeava, mas minha vida agora é muito triste. Quando eu estou aqui dentro de casa sozinha, eu pego o meu terço e vou rezar. Me ajuda tanto, me dá um alívio. Eu acho que as minhas orações e os meus textos que eu rezo, o ofício de Nossa Senhora, me dão força para fazer tudo isso. Então, esta senhora, com 80 anos de idade, ela mostra como que o terço faz parte de uma estratégia de resiliência e de enfrentamento para esse problema que ela relata da solidão. A segunda entrevistada diz algo sobre o anjo da guarda. Olha o que ela diz. Leio a oração do meu anjo da guarda. Oração bonita. Me sinto tão protegida. É quem me sustenta. Minha filha é quem me dá força para viver. É a fé. Tem hora que tenho medo até da minha sombra, mas me apego com Deus e confio mesmo. Confio cegamente em Deus. Então, esta senhora de 80 anos de idade também falando sobre a reza, a oração, invocando o anjo da guarda como uma estratégia de proteção frente ao medo de ficar sozinha na sua casa. Uma outra entrevistada de 93 anos diz assim, referindo-se à leitura do seu livro sagrado. Tem horas que eu estou meio triste. Pego a Bíblia, sento e leio. Eu acho que ajuda na saúde e na família. Então, assim, essa senhora de 93 anos de idade falando sobre a prática de ler a Bíblia. Mesmo que a leitura exija atenção, concentração e muitas vezes a dificuldade com as letrinhas pequenas, ela relata nesse artigo, na entrevista, mas mesmo assim ela pega a sua Bíblia, lê, e nessa leitura ela encontra então ajuda, encontra força, encontra uma forma de se fortalecer com as palavras lidas nas Escrituras Sagradas. A segunda parte, religiosidade e espiritualidade como fonte de renovação, plenitude e felicidade. Os idosos falaram o seguinte: respirar o ar. Eu estou viva ainda por causa das orações. Eu oro sempre. É difícil. Para a saúde hoje, só Deus. Eu vivo segura nas mãos de Deus. Porque não tem remédio. O meu remédio é Cristo. Não tem hora que eu não estou segura com Deus. Minha fé me ajuda em tudo. Só de acordar pela manhã, abrir o olho e saber que estou viva, respirar o ar. Foram muitas lutas, mas graças a Deus estou aqui. Eu estou aqui, tenho 85 anos, já vivi muito, já vi muito, já aprendi muito. Esse final é muito bonito, né? Já vivi muito, já vi muito, já aprendi muito. A gratidão dela à vida e aos anos vividos. A segunda entrevistada disse o seguinte, sobre fazer o bem. Eu pedindo Ele, Deus, ajuda, dá saúde, felicidade, me livra do que é ruim. Toda noite eu converso com Ele. Quando acordo, só me lembro de Deus e eu converso com Ele. Assim, eu tenho saúde, felicidade. Este entrevistado, ele é um idoso de 104 anos de idade. Nessa fala, ele mostra a relação dele, de oração e de comunhão e de comunicação com Deus, mostrando aí a espiritualidade, a religiosidade como fonte de felicidade, de plenitude. O terceiro entrevistado, ele fala sobre o sentido para viver da espiritualidade. Então ele diz assim: espiritualidade dá muito sentido para minha vida.
terceira e última parte trata da espiritualidade e religiosidade como fonte de continuidade, como fonte de sentido de continuidade. Vejamos os entrevistados. É importante lembrar que esses entrevistados que têm nome de Flores, foi dado os nomes para evitar a identificação, por uma questão de sigilo nos protocolos de pesquisa científica. Então, essa entrevistada de nome Margarida, ela diz assim: a gente se sente bem como foi criada. Os pais falavam que a religião católica é viver com Deus e eu quero viver com Ele. A religião trazendo este sentido de continuidade da educação recebida dos pais da Margarida. O outro entrevistado, com esse apelido Hortência, uma senhora, então ela diz assim: por que não vou renegar o batismo que os meus pais me deram? É tudo. Mais uma vez, mostrando aí esse sentido de continuidade. Para finalizar essa parte da religiosidade, da espiritualidade, trazendo um sentido e dando um sentido de continuidade para as pessoas idosas, eu me lembrei também de um texto escrito pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, uma carta que ele escreveu para um jovem chamado Timóteo. Ele diz bem assim: da mesma forma trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Então, no Novo Testamento também, a espiritualidade, a religiosidade, na fala do apóstolo São Paulo, traz também esse sentido de continuidade. É interessante a gente ver o quanto que existe essa conexão aí entre aquilo que está canonizado em termos de escritura sagrada e aquilo que faz parte das falas dos idosos nessas entrevistas que eu apresentei para vocês. Então, estamos chegando ao final do Laboratório da Imaginação. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Esse tema bastante importante a respeito da religiosidade, da espiritualidade, ambas as dimensões como fatores de resiliência e de saúde para a pessoa idosa. É importante que os enfermeiros, as enfermeiras, cuidadores e todos os trabalhadores e profissionais da saúde que atendem a pessoa idosa, para que prestem atenção e estejam sensibilizados para a necessidade de oportunizar e de incentivar a prática da religiosidade e da espiritualidade para os idosos e entre os idosos nos lugares onde eles vivem, especialmente os idosos que vivem em residenciais, em instituições de longa permanência para idosos. Um abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau!